abençoa sempre. Amigo leitor, entre os sofrimentos e atritos da terra, sejamos nós a bênção que alivia e consola. Asterisco, abençoa o homem rico, não lhe conheces as dívidas e as tribulações. Asterisco, abençoa o pobre e em muitas ocasiões ele traz o íntimo conflitado por revoltas ocultas. Asterisco, abençoa a tua família muitos embora, por vezes, teus pais e teus irmãos cultivem ideais diferentes dos teus. Asterisco, abençoa os felizes. Ignoras quantas vezes aparentam alegria, conquanto carreguem o coração por vaso de dor. Asterisco, abençoa os infelizes, muitos deles permanecem encastelados na amargura por não aceitarem as provações que se lhes fazem necessárias. Asterisco, abençoa os jovens, às vezes, estão eles sob difíceis frustrações. Asterisco, abençoa a criança, desconheces o futuro que o mundo lhe reserva. Asterisco, a experiência humana necessita muito mais daqueles que abençoam do que o azedume daqueles outros que maldizem ou reprovam. Asterisco, surjam em torno de ti críticas ou sarcasmos, lamentações ou queixas, desequilíbrios ou acusações, blasfêmias ou desafios, guarda a paz contigo e abençoa sempre. Emanuel. Uberaba, 12 de março de 1993. Abençoemos Emanuel, não consideres o mal por mal para que o bem não encontre embargos à precisa manifestação em momento oportuno. A sabedoria divina permite que sucessos imaginariamente infelizes se nos entrosem à marcha, a fim de que, por eles, saibamos conquistar defesa e segurança. Asterisco, é por isso que onde os nossos olhos costumam encontrar desventura e falência, muita vez aparece o justo benefício com que não contávamos, a erigir-se em socorro providencial nas sendas do futuro. Asterisco, toda perturbação valoriza a força da ordem e toda e qualquer dor ampara o reajuste. Entretanto, em louvor da paz edificante, é preciso aprender a tudo abençoar, agradecendo aos céus os bens e os males aparentes da vida, a fim de que venhamos a convertê-los todos em luz de experiência. Asterisco recebe, assim, o assalto e as injúrias da treva, abençoando, em silêncio, o quadro em que se expressam, porque insulto e violência apenas denunciam a ignorância. Em luta, buscando aglutinar em derredor de si as sombras com que plasma desespero e miséria, a maneira de fogo devorador pretenderá naturalmente estender-se, consumindo as esperanças do caminho em que segues. Contudo, se abençoa o ataque, entregando-lhe os golpes à harmonia divina, ele em breve extinguir-se-á, para que o bem eterno esplenda generoso. Abençoemos, assim, todos os males do mundo, auxiliando em tudo, para que se nos transformem em benefícios, e então compreenderás, ante a luz do Evangelho, que em todo e qualquer tempo acontece o melhor aos que amam a Deus. A diversidade Emanuel. Indagar quanto ao porquê das dificuldades que a vida oferece ao homem será o mesmo que perguntar relativamente aos motivos pelos quais o homem corta a pedra para que a pedra venha a servir. Asterisco, abandone-se a enxada ao repouso permanente e, a breve espaço, se fará emprestável. Negue-se a fonte a transitar sobre os percalços do solo e, a tempo curto, se transformará em tristeza do charco. Asterisco, a rigor, a adversidade não existiria no mundo se considerássemos as tarefas da existência física por lições. Asterisco, fizéssemos isso e todas as provas assumiriam as dimensões que lhes são características,
passando a função de testes indispensáveis ao exame dos valores que adquirimos. Asterisco. Antes de nossa própria reencarnação, muito frequentemente, sabemos que se tomará novo berço para a recapitulação de experiências em que não fomos felizes, seja para ressarcir débitos que largamos à retaguarda, com o objetivo de extinguir enganos perpetrados por nós mesmos, a fim de nos entregarmos à execução de compromissos alusivos ao burilamento íntimo ou no sentido de reencontrar antigos desafetos para transfigurá-los em laços de amor. Asterisco. Reestruturadas, porém, as possibilidades de ação e renovação a nosso benefício, habitualmente, vestimos em pessimismo as melhores oportunidades de melhoria e de progresso, sem extrair delas o proveito preciso. Asterisco. Reflitamos em semelhante realidade para facearmos as lutas do caminho sem ilusões. Aceitemos construtivamente os desafios e problemas que a vida nos proponha, empenhando-nos a solucioná-los com segurança, sem a volúpia de retê-los indefinidamente no coração. Asterisco. Certifiquemo-nos, sobretudo, de que ninguém evolui sem mudanças e de que não existem mudanças sem atritos ou deslocamentos, conflitos ou desajustes. Asterisco. À vista disso, reconheçamos que as crises da vida aparecem na estrada de todos em auxílio de todos. Asterisco e de toda. Grande dificuldade, cada criatura, conforme as reações que demonstre, se retirará maior para receber encargos sempre maiores ou novamente ajustados às dimensões de espírito em que ainda se encontra, a fim de entrar outra vez, em ocasião oportuna, no clima da adversidade educativa, para realizar renovados tentames de elevação própria, em cujo trabalho se obriga a revisar-se e recomeçar. Bondade Emanuel ao apelo do Divino Mestre, recomendando-nos: sede perfeitos, evitemos a indesejável resposta da aflição. Ninguém pode trair os princípios de sequência que governam a natureza, e o tempo será sempre o patrimônio divino, em cujas bênçãos alcançaremos as realizações que a vida espera de nós. Antes de cogitar da colheita, atendamos a sementeira. Antecipando a construção do teto de nossa casa espiritual, no aprimoramento que nos cabe atingir, edifiquemos humildes, erguendo sobre eles as paredes de nossa renovação, a fim de não nos perdermos no movimento vazio. Asterisco. Iniciemos a perfeição de amanhã com a bondade de hoje. Ninguém é tão deserdado no mundo que não possa começar com o êxito necessário. Asterisco. Não intentes curar o enfermo de um momento para o outro. Cede-lhe algumas gotas de remédio salutar. Asterisco. Não busques regenerar o delinquente a rudes golpes verbais. Auxilia-o de algum modo, oferecendo-lhe algumas frases de fraternidade e compreensão. Asterisco. Não procures estabelecer a verdade num gesto impetuoso de esclarecimento espetacular, acreditando desfazer as ilusões de muitos anos em um só dia. Enceta a obra do reajustamento moral com os teus pequeninos gestos de sinceridade à frente de todos. Asterisco. Não suponhas seja possível a milagrosa transformação de alguém no caminho empedrado da crueldade ou da ignorância. Faze algo que possa servir de plantação inicial de luz no espírito que te propões reformar. Asterisco. E ainda, em se tratando de nós, não julgue seja fácil converter nossa própria alma para Deus, num instante rápido. Trazemos conosco vasto acervo de sombras e precisamos serenidade e diligência para desintegrá-las, pouco a pouco, ao preço de nossa própria submissão à lei do Senhor que nos rege os destinos. Asterisco.
Se realmente nos dispomos à aceitação do ensinamento do Divino Mestre, usemos de bondade em todos os momentos da vida. Bondade para com o próximo, bondade para com os ausentes, bondade para com os nossos opositores, bondade para com todas as criaturas que nos cercam, o asterisco. A bondade é chave de simpatia e conhecimento, com que descerraremos a passagem para as esferas superiores. Asterisco, com ela seremos mais humanos, mais amigos e mais irmãos. Avancemos assim com a bondade por norma de ação, retificando em nossa estrada os aspectos e experiências que nos desagradam na estrada dos outros, e desse modo estejamos convictos de que o sonho sublime de nosso aperfeiçoamento encontrará, em breve futuro, plena concretização na vida eterna. Com a bênção do Cristo Emmanuel, com a bênção do Cristo na própria alma, tens contigo a luz que extingue a sombra e o amor que mitiga o sofrimento. Assim, à frente dos que te rogam socorro, exilados nas trevas da ignorância ou nas aflições da miséria, descerra o coração e ampara sempre. Não lastimes, sou nada, não digas, esmoreci. Sabes que possuis no altar do próprio Espírito o celeiro de bênçãos do grande doador e que a harmonia do céu dilatar-se-á em teus dias à medida. Que lhe estendas os áureos dons. Não procures o mestre tão somente para pedir. Não lhe recordes a generosidade apenas no escuro instante do pessimismo, quando o sol se te afigura apagado e a vida te parece envolta em cinza e fumo. Jesus espera-te o coração todos os dias para vazar, através de teu sentimento, de tua palavra e de tuas mãos, o tesouro da boa nova, que é consolo e entendimento, harmonia e esperança. Lembra que o Senhor te solicita os braços na construção do reino de Deus na terra, e por essa razão pode ser com ele, desde hoje, o sagrado instrumento do eterno bem. Pensa nisso e jamais te sintas cansado ou inútil para auxiliar. Sabes que a morte é ressurreição na vida imperecível para os que souberam fazer luz em si mesmos, e não ignores que o amor cobre a multidão de nossas próprias faltas. Compreendendo, assim, o Evangelho em termos de trabalho e renovação, sê com Jesus o servidor da fraternidade, para que a fraternidade, como anjo celeste, se faça a guardiã de tua alegria. Ide pregai, disse-nos o Senhor, sigamos. Exemplificando, acrescentamos nós, porque somente pela cartilha de nossos próprios testemunhos de fé o irmão do caminho poderá contemplar a bondade do Cristo e sentir-lhe a infinita grandeza. Confia e serve Emmanuel, ainda que tudo te pareça perdido, confia e serve. A esperança é caminho para o triunfo. Aprendamos com a bondade divina que, diariamente, reforma esse ou aquele crédito em nosso favor. Se Deus acredita em nós, por que desesperarmos-nos uns dos outros? Asterisco. Lembra-te de que Jesus, o anjo da fé por excelência, jamais esmoreceu à frente da luta. Perseguido, não recorreu à autoridade humana para justiçar-se e esquecido, não censurou os amigos timoratos. E insultado, não roubou do céu castigo e reprimendas para quantos lhe flagelavam o coração, asterisco. Despediu-se da turba delinquente com a flama do perdão e, embora expulso da comunidade familiar pelos braços da cruz, voltou espontaneamente ao convívio dos mesmos companheiros que o haviam abandonado para investi-los no ministério da redenção. Asterisco, se te propões a obra da caridade genuína, não te des tempo para anotar a alheia incompreensão. Segue
para adiante, entendendo e servindo, na certeza de que o sol levanta novo dia depois de cada noite. Aprendendo com o Cristo que a vitória do amor depende da nossa disposição de começar e recomeçar. Cultivemos a prece H no templo vivo de nossa fé, asilemos nossas esperanças, fustigadas pelo sopro frio da adversidade, e repousemos o espírito fatigado na oração. Asterisco, no grande silêncio do mundo íntimo, as vozes sublimes do céu reerguem nossas energias exaustas. Asterisco, sem palavras, conduzem-nos a novos horizontes. Asterisco, sem choques, estabelecem dentro de nosso espírito novas bases de entendimento. Asterisco, e compreendemos, enfim, com a bênção do alto, que a bondade infinita reina soberana em nosso favor, induzindo-nos à felicidade por intermédio do sofrimento e acordando-nos para a harmonia verdadeira através da luta que nos afigura a guerra destruidora e cruel. Asterisco, ao clarão milagroso da prece, despertamos, elevados e felizes, para a submissão aos supremos desígnios, e tudo que parece aflição e dor no campo físico transforma-se para nós em recurso de sublimação. Asterisco, nessa claridade celeste, os instrumentos de nossas provações convertem. Se em benfeitores e os obstáculos do caminho surgem aos nossos olhos por divinos apelos à imortal alegria. Asterisco, por mais se intensifique a flagelação redentora em torno de nosso círculo pessoal, ergamos o cálice do coração confiante para Cristo, nosso Senhor e Mestre. Ele não deixará vazia a taça de nossas aspirações e de nossos rogos. Asterisco, cultivemos a prece. Para as sombras de nossa alma, a oração sempre libertadora alvorada, repleta de renovação e de luz. Dádivas ocultas, Emanuel recorda a caridade oculta em que te equilibras, por amor da providência divina, e não desdenhes auxiliar sem repouso para que teus passos não se percam nos labirintos da ingratidão. Asterisco, desde o alicerce do templo da carne em que te refugias, ampara-te o Senhor de mil modos. Asterisco, não há preço amoedado para o colo maternal em que se plasma o corpo. Não há retribuição humana com que possa solver as dívidas do berço, e nem existe ouro terrestre capaz de redimir-te perante a mão carinhosa que te orientou os passos primeiros. Toda a experiência no mundo não é mais que um dilúvio de graças do céu, benfazejas e anônimas, assegurando-te estabilidade e alegria sem pagamento e sem propaganda. Asterisco. A terra em que te apoias. Asterisco. O aconchego do lar. Asterisco. Os tesouros da escola. Asterisco. O ar que alimenta. Asterisco. O pão que nutre a mesa. Asterisco. A fonte que te alivia. Asterisco. O trabalho que te auxilia. Asterisco. O amigo que te abençoa. Asterisco. Não digas, assim, que o infortúnio de teu irmão é incômodo aos teus dias, porque teus dias, em si mesmos, não são mais que o socorro divino, em forma de ensejo santo. Asterisco. Aprende a auxiliar a todo momento para que não desmereças do auxílio em que te fazes devedor em todo instante da vida. Asterisco. Lembra-te de que todos os valores reais da senda não possuem preço na terra. E dispõe-te a estender, sem alarde, os recursos que o teu serviço possa criar em favor dos outros. Asterisco. Sobretudo, não cobres o imposto do reconhecimento a quem conduzas a migalha de teu consolo, entendendo que o erário divino nunca te reclamou gratidão pela assistência contínua com que te assegura a bênção da própria marcha. Asterisco. Não ouvides, assim, que o universo é o eterno doar-se de nosso Pai,
e que, cerceando a corrente divina do amor em seu fluxo infatigável, a pretexto de atender nossos interiores caprichos, nada mais fazemos que impor ao organismo excelso da vida a cristalização de nossa própria sombra, fugindo à glória da luz e decretando para nós mesmos longos períodos de reajuste no vale tenebroso da purgação e da morte. Entende e vive, Emanuel, repara a tolerância celeste em derredor de teus passos. Em todo o chão que pisas, há louvor à esperança. Asterisco, aqui é a vergonha frágil que se fará ramo forte, ali é o fruto verde buscando amadurecer. Asterisco, além é a gleba seca aguardando adubo em formação para cobrir-se de flores, e mais além, é o corpo triste do charco esperando a drenagem que dele fará terra útil. Asterisco, nem pressa, nem violência. Asterisco, em toda a faixa de solo, é a paciência das horas com o auxílio incessante da natureza. Asterisco, vale-te assim da lição para entender e servir. Não disputes a condição daquele que se esconde em carapaça do próprio orgulho para exclamar: eu perdoo, exibindo virtudes imaginárias. Asterisco, acalma-te cada dia, ao pé de cada ofensa e auxilia o melhor que possas. Asterisco, lembra-te de que tanto ocorrem mazelas na mente quanto chagas no corpo. Asterisco, e pensa que se há moléstias visíveis, medicáveis em tempo próprio, enfermidades ocultas podem surgir. Adentro do cosmo orgânico, flagelando sentimentos e aspirações sem possibilidade de serem vistas. Para o socorro adequado. Asterisco, assim, diante da falência ou da deserção, do golpe ou da crueldade, silencia e socorre sempre, para que, mais tarde, nos óbices do caminho não te faltem luz e visão ante a probabilidade da queda nos mesmos erros. Asterisco, só o amor consegue cobrir a multidão de nossas deficiências. Asterisco, sobretudo, recorda que se te não é possível improvisar o heroísmo ou a santidade em ti mesmo, podes compreender e servir, para que por tua bondade e entendimento de hoje se faça a vida amanhã mais elevada e melhor. Inextinguível amor Agostinho, meu caro Átila. O discípulo do Senhor não é chamado tão somente ao curso verbal, aprendizado e aplicação constituem a realização. Não te prendas, desse modo, à indagação que perde o valor do tempo. Pensa e age ao padrão de idealismo redentor que abraçaste. As sementes divinas devem frutificar em nossos próprios caminhos, através do esforço perseverante. Asterisco, na fase evolutiva que nos é própria, vemos aqueles que possuem a vida e os que são possuídos por ela. Os primeiros aproveitam o dia, enriquecendo-se de valores permanentes no rumo das aquisições eternas. Os segundos são aproveitados pelas forças que orientam as horas no jogo das circunstâncias fatais. Asterisco, uns criam luz e sabedoria, outros descansam e sofrem os conflitos da sombra. Asterisco, governando com as diretrizes superiores, convertem-se na instrumentalidade dos celestes desígnios. Submetendo-se às causas de ordem inferior, perseguem a ociosidade, ainda mesmo quando o regalo inútil se lhe apresente aos olhos mortais com rotulagem fascinante. Asterisco, necessário, pois, marcharmos com desassombro e serenidade, dilatando a capacidade receptiva à frente da majestade criadora. O fenômeno nos círculos físicos e espirituais não tem outro objetivo senão acordar a mente para a revelação do mais alto. Asterisco, provar a divindade em nós, herdeiros das bênçãos universais, é muito mais que positivar a sobrevivência além da morte. Asterisco,
Guardar a bondade e o entendimento na direção do amor supremo vale mais que o poder de demonstrar a existência dos anjos. O reino do Senhor começará no indivíduo ou jamais se estabelecerá na terra. Porque Deus visita o homem e educa-o através do próprio homem. O processo de aprimoramento na sublimação do raciocínio e do sentimento transforma-nos em servos da lei soberana e compassiva, constituindo, em nossa esfera de edificações presentes, o ministério maior. Asterisco, espiritualizemo-nos, portanto, meu amigo, no caminho da perfeição e prossigamos com Jesus. Não importa a incompreensão. Asterisco. Cada criatura vê o horizonte que os próprios olhos podem abranger. Quem ama não discute. Asterisco. Serve em silêncio, semeia o bem à distância da preocupação de recompensa e segue adiante. O trabalho cristão é a nossa alavanca renovadora. Busquemos a ciência realizando a sublimação. Os dias escorram-se apressados. As formas refundem-se incessantemente. A morte que modifica e seleciona, pune e corrige, atinge os próprios mundos. Asterisco, detendo o tesouro do conhecimento divino, elevemos nosso coração aos santuários eternos. Asterisco, responsáveis pelas dívidas que criamos no passado, com a falsa aplicação das bênçãos recebidas, somos também candidatos à riqueza imperecível do futuro. Situados entre os séculos que se foram e os milênios que virão, temos um diamante sublime a lapidar para o Supremo Senhor em nosso próprio coração que dorme ainda no berço de aspirações primárias, bafejado pelos raios de luz celeste. Asterisco, aperfeiçoemos o caminho. Aperfeiçoando-nos. Trabalha e auxilia sempre, auxiliando a ti mesmo. Unamo-nos espiritualmente em derredor do Cristo. Gravitemos felizes em torno dele. O sol comunica-se com o verme a milhões de quilômetros. O divino mestre sustentar-nos-á igualmente nas profundezas de nossa humildade, abençoando-nos os propósitos de ascensão com a luz do seu inextinguível amor. Página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, dirigida a um irmão e amigo na noite de 29/6/498, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas. Mensagem Emmanuel não é com a inteligência tão somente que o homem descortinará os horizontes novos da espiritualidade superior, embora o edifício respeitável que a ciência construiu para o bem-estar do homem na Terra. Asterisco, é imprescindível educar o coração, desintegrando os véus densos que lhe obscurecem a visão panorâmica da eternidade, qual se extraíssemos o diamante do seio escuro e empedrado do solo. Asterisco, não é que devamos entronizar o absurdo afirmativo com o dogma religioso, menosprezando a investigação e a pesquisa que convertem a curiosidade em esclarecimento. É que apenas agora atinge a humanidade os dourados pórticos da mente, identificando-lhes os potenciais infinitos no campo da vida eterna. Asterisco, o homem não é um acidente biológico na criação, é herdeiro divino do Pai, todo compassivo e todo sábio que lhe confere no mundo a escola ativa de elevação e aprimoramento para a imortalidade. Asterisco, a hora não pertence. Simplesmente a energia atômica, como poderíeis supor, com a qual contais erigir novos espetáculos.
De grandeza planetária pertence, acima de tudo, a energia mental, sob a inspiração do Cristo, que vos comandará a prosperidade e o arrojo, o desassombro e a audácia, nos domínios da percrição, do experimento, a fim de que o progresso não se transforme em vossas mãos em louca aventura da inconsciência da irresponsabilidade. No coração permanece o santuário da luz. É de suas fontes cristalinas que se ergue o pensamento construtivo, santificante e renovador. Asterisco, por isso mesmo, do sentimento iluminativo sobre o raciocínio calculista, surgirá para vós outros, seres eternos quanto nós que já atravessamos as fronteiras da morte física, uma era nova em que o homem encontrará, efetivamente, o seu irmão no outro homem e em que a humanidade saudará o amanhã sublime da verdadeira concórdia sob a claridade do evangelho renascente. Asterisco. Não menosprezeis o patrimônio intelectual. Utilizai-o na extensão da riqueza que vos felicita as condições de ação e desenvolvimento do mundo, mas colocai sobre os valores dessa ordem o vosso caráter cristão, porque só pelo sentimento regenerado conseguirá a vida moderna sobrepor-se aos desvarios da experiência menos construtiva da hora que passa, a fim de retomar, tranquila e triunfante, a posição divina que lhe compete no concerto da luz universal. Modelo celeste Agostinho Átila, meu filho, Deus te ilumine. Mediunidade é espelho vivo da alma para refletir a luz divina. É diamante do espírito destinado a fixar os raios celestes. Por vezes, o espelho já sob as trevas, incapaz de exibir a face cristalina. Asterisco, em muitas ocasiões, o brilhante dorme nos seixos da serra, esperando os atritos da evolução e a passagem do tempo, a fim de surgir, sublime e belo, a pleno sol. Asterisco, a experiência terrestre é processo de limpeza e burilamento. A instrumentalidade humana caminha para o ministério da angelitude. Asterisco, não te aflijas assim se a iluminação parece tardia. A sede de luz no viajor que ainda atravessa as regiões da sombra é fatalidade. Os filhos da noite gozam a tranquilidade aparente dos ângulos obscuros do universo, como os batráquios se rejubilam na paz ilusória do charco. Dia virá, contudo, em que a caridade vitoriosa expulsará a escuridão das furnas, como chegará um momento em que o monte corará as feridas barrentas do solo. Asterisco, a consciência que recebeu o silencioso convite à ascensão, entretanto, nunca se contentará com a fantasia. Regozija-te assim com o serviço de iluminação a que foste conduzido. Asterisco, o sofrimento interior, incompreensível e inacessível aos mais amados no mundo, é arado do Senhor na terra do coração. E bem sabes que a semente, em germinando sem preparo do meio, é quase sempre sufocada pela resistência da crosta planetária ou exterminada por vermes cruéis, inevitáveis na leira que o zelo não visita. Asterisco, guarda a tua perseverança no bem, nos alicerces da serenidade, antes de tudo. Os mensageiros da paz não prescindem da calma, e porque os emissários do amor somente poderão ser entendidos pelos que amam, não desprezes a ciência de perdoar e amparar sempre. Asterisco, a estrada é longa, os problemas são imensos, o objetivo é supremo, enche-te de fortaleza para marchar, penetra a escola do conhecimento para solucionar as questões redentoras. Asterisco, reveste-se de paciência para atingirmos a meta. De alma desperta, agora, no santuário da fé, mantém acesa a lâmpada viva da prece para que a sintonia com o plano superior te favoreça com o esclarecimento mais amplo nos instantes difíceis.
Asterisco. A oração é o único sistema de intercâmbio positivo entre os servos e o Senhor, através das linhas hierárquicas do reino eterno. Lembra-te de que cada dia tem o seu trabalho e não te esqueças de que nos encontramos ainda longe do êxtase santificador ante o altar das revelações imperecíveis. Asterisco. Até lá, sofre na purificação, aprende na luta edificante e serve a todos indistintamente para que outros te sirvam junto às fontes gloriosas do suprimento espiritual. Asterisco. E convence-te, meu filho, de que o nosso progresso efetivo somente é medido pela nossa capacidade de refletir a vontade, o amor e a sabedoria do Pai Celestial, onde estivermos. Todos os patrimônios da matéria, ainda mesmo em nos referindo à substância sublimada, são suscetíveis de transformação nos variados, infinitos planos do ilimitado. Asterisco. Só a herança divina torna divinos os herdeiros do universo. Nas forças vivas da criação, somos cooperadores da inteligência suprema. Dignifica a hora pelo serviço. No bem, para que o século te engrandeça. Asterisco. Soldados de Cristo, não esmoreçamos na batalha pela vitória do superior nos círculos de nossa personalidade. Aperfeiçoemo-nos de raciocínio e sentimentos voltados para ele, o modelo celeste. Asterisco. Edifiquemos em nós o templo da humanidade a fim de que ele nos confie o altar divino e, de espírito centralizado no imortal amor, trabalha e confia em nós, amparado pela certeza de que o Divino Mestre permanecerá conosco até o fim. Página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, em Leopoldina, Minas, na noite de 1º de julho de 1947, no Centro Espírita Amor ao Próximo, destinada ao amigo Átila. Nossas obras, Emanuel, nossas obras são os sinais que endereçamos ao mundo que nos cerca. Por elas, criamos, no círculo em que vivemos, pensamentos, palavras e ações que, por força da lei, reagem sobre nós, deprimindo-nos ou levantando-nos, iluminando-nos o coração ou obscurecendo-nos a mente, segundo o bem ou o mal em que se estruturam. Asterisco. Não te esqueças de que a nossa trajetória entre as criaturas fala silenciosamente por nosso espírito. Asterisco. Não é preciso que a nossa língua se desarticule na exposição desvairada do sofrimento para recebermos a cooperação dos nossos vizinhos, porque se a nossa plantação de simpatia e trabalho está bem tratada, a assistência espontânea do próximo vem de imediato ao nosso encontro. Asterisco, por outro lado, não é necessário o nosso mergulho nas alegações brilhantes do desculpismo para inocentar-nos à frente dos outros, porque, se as nossas obras não são recomendáveis, a própria vida na pessoa dos nossos semelhantes no relega a transitório abandono, a fim de que, na consequência purgatorial de nossos próprios erros, venhamos a curtir a provação amarga que nos restaurará o equilíbrio à maneira de remédio precioso e salutar. Asterisco. Não ouvides que os nossos atos são as legítimas expressões do idioma pessoal no campo do mundo. Faze o bem e a luz sorrirá com a tua alegria. Asterisco. Faze o mal e dor chorará com as tuas lágrimas. Asterisco. Disse Jesus. Pelos frutos conhecereis, e, consoante os princípios que nos regem a luta, as nossas próprias obras falarão por nós, à frente da humanidade, decretando a nossa ascensão ou a nossa queda, nossa bem-aventurança ou nossa aflição. Oração por dinheiro, Meimei Senhor. No concerto das forças que te desejam honrar, eu também sou teu servo. Por me atribuires o dever de premiar o suor e sustentar o bem,
como recurso neutro da aquisição, ando entre as criaturas, frequentemente em regime de cativeiro. Muitas delas me escravizam para que eu lhes compre ilusões e mentiras, prazeres e consciências. Noto com mais nitidez minha própria tarefa, cada vez que escuto alguém chorar no caminho. Entretanto, quase sempre estou preso. Que fiz eu, Senhor, para viver encarcerado no sombrio recinto do cofre, como se eu for um cadáver importante no esquife trancado da inércia? Ensina aos que me guardam sem proveito que sou o sangue do trabalho e do progresso, da caridade e da cultura, e ajuda-os para que me libertem. Quase todos eles procuram estar contigo, através da oração, nos templos que abraçam. Dize-lhes na prece que sou a esperança do lar sem lume. Fala-lhes que posso ser o conforto das mães esquecidas, o arrimo dos companheiros caídos em provação, o leite devido aos pequeninos de estômago atormentado, o remédio ao enfermo e o lençol generoso e limpo dos que se avizinham do túmulo. Um dia, alguém te apresentou moeda humilde, empenhado ao imposto público para que algo dissesses e recomendastes fosse dado a César o que é de César. Muitos, porém, não perceberam que te reportavas ao tributo e não a mim, e julgando que a tua palavra me condenasse, lançaram-me ao desprezo. Não ignoras, contudo, que nasci para fazer o melhor e esteja eu vestido de ouro ou de simples papel. Sabes, Senhor, que eu também sou de Deus. Partilha, Emanuel, observa a divina sabedoria na esfera da natureza e encontrarás, em toda parte, o regime de partilha por base de todo o progresso na criação. Asterisco, Deus estrutura o campo. Homem verte o suor. Por decorrência, temos o pão suprindo a mesa. Asterisco, Deus fornece os recursos do solo. O homem entrega o braço à construção. Por resposta, surge o lar que protege a existência. Asterisco, Deus concede o metal. O homem faz o cadinho. Por solução, purifica-se o ouro que estimula o trabalho. Asterisco, Deus institui o bloco de pedra. O homem maneja o boril. Em consequência, revela-se a obra-prima. Asterisco, não há realização alguma sem alicerce na bondade divina, como não há civilização no globo sem o concurso humano. Asterisco, os seres mais humildes da terra ajustam-se em ordem a semelhantes princípios de concessão e cooperação. Asterisco, a árvore recebe o adubo e espalha a própria seiva na seara de que não se aproveita. Asterisco, a abelha recolhe a essência e fabrica o mel com que regala os outros. Asterisco, cada animal absorve certa percentagem de elementos do meio que lhe é próprio, devolvendo-a transfigurada em utilidade. Asterisco, rogando algo do céu, não ouvides que a terra espera também por ti, e recordando que o sistema de dádiva e compromisso é alicerce nas relações do Criador com todas as criaturas, peçamos socorro e melhoria, socorrendo e melhorando aqueles que nos cercam, a fim de que a vida nos encontre fiéis à lei de Deus na bênção de cada dia. Fim. Mais um.